sou titular da Universidade Federal de Alberto do Chile, mestre em Direito Processual e doutor em Direito pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina, para a sua exposição. Então, fique à vontade. Del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en las personas de los doctores Carlos Borges y Flavio Borges, quienes nos han brindado una recepción extraordinaria. Quiero compartir con ustedes una anécdota en primer lugar. Es común que en Chile los diputados en los hemiciclos de los parlamentos muchas veces hablan con poca gente, con pocos parlamentarios, más bien para la Cámara. Y ayer tuve la suerte de estar en el Parlamento de Brasilia y había un diputado hablando sobre el control de la constitucionalidad. Y su audiencia eran 3 personas, una de las cuales leía el diario y la otra no conversaban animadamente entre ellos. Aquí estoy mucho mejor porque no veo a nadie leyendo el diario y están atentos a lo que voy a decir. Quiere decir eso que los abogados, los procesalistas, estamos algo mejor que los diputados al extener, creo. Y me comprometeré a hablar lento para tratar de que todos ustedes entiendan el máximo posible. Quiero tomarme de una anécdota, de una broma del profesor Gili. Él dijo que parece que los garantistas formábamos una suerte de asociación secreta. Eso obviamente lo dijo en un tono de broma, y yo quiero tomarme de esa broma para tratar, a partir de esta presentación y de estos minutos, explicar algunas cosas relacionadas con quienes vemos la problemática del proceso desde determinada óptica, que no es otra, y para develar el misterio de una sola vez y para siempre, que la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política y qué dice la Constitución política? Ese es el gran secreto de la garantía, no es otro. Y hablar de control de constitucionalidad es evidentemente hablar de un tema importante. Pero ¿por qué tenemos que hablar de control de constitucionalidad? ¿Por qué debemos preocuparnos de controlar la constitucionalidad? ¿Quién explica que necesitemos controlar algo que no debiera ser controlable, debiera simplemente aplicarse? Y para eso hay distintos enfoques. Podemos esto verlo desde el punto de vista del sistema que va a controlar la constitucionalidad. Pero yo no vengo a hablarles a ustedes del sistema. El sistema es una decisión política que se podrá aplicar de una manera o de otra en un país X de tal forma, en otro país de otra manera. Podrá ser un sistema difuso o concentrado. Podrá ser un sistema preventivo o represivo o correctivo. Podrá ser con efectos particulares o con efectos generales, de única instancia o de revisiones sucesivas. Pero eso no es lo importante. Eso, espero, es opción procedimental política. ¿Dónde para mí está la importancia? Desde el punto de vista procesal. Está en el tema del objeto de conocimiento, que en lo procesal, digámoslo de una sola vez, no es otra cosa ni se engloba de manera distinta al concepto de debido proceso constitucional o de debido proceso o simplemente de proceso. Y es aquí donde el procesalismo iberoamericano tiene una deuda muy grande. No ante nosotros, ni con los que nos dedicamos a escribir y a estudiar el derecho procesal, sino que con la gente que sufre en el día a día los resultados judiciales. Porque es en ellos
donde en definitiva impactan las decisiones que se toman en los planos legislativos. ¿Y por qué digo que tenemos una gran deuda? Porque no hemos sido capaces ya en el año 2009, siglo XXI, de ponernos de acuerdo en qué significa debido proceso. Y aquí hay una línea divisoria bastante clara. En primer lugar, hay dos instituciones serias dedicadas de manera importante al tema del derecho procesal: el Instituto Iberoamericano y el Instituto Panamericano. ¿Y cómo puede ser que tengamos visiones tan distintas? En primer lugar, preguntémonos si son visiones realmente tan distintas. Porque en el ámbito del derecho procesal penal, lo cierto es que no hay grandes diferencias. Hace muchos años, si uno revisa las actas o ha asistido a los distintos congresos, en el área del derecho procesal penal, las discusiones están absolutamente superadas y son de orden procedimental. Si se aplicará tal plazo, no se aplicará tal plazo, si habrá preclusión, si no habrá preclusión. Pero las bases estructurales, lo que podemos llamar los principios propiamente tales en materia de enjuiciamiento penal, ya nadie los discute. Y esto es una deuda histórica que ya nunca pagó el derecho procesal penal, porque esto vino impuesto del ámbito del derecho penal propiamente tal, lo supieron recoger los procesalistas penales y en definitiva acordaron las bases esenciales del sistema de enjuiciamiento, que todos conocemos como sistema acusatorio. Sin embargo, en materia civil existen dos posturas prácticamente irreconciliables. Y la falta de correlación, la falta de acuerdo está fundamentalmente en cuál es la función del juez civil en lo relativo a los hechos y en lo relativo a la producción de la prueba. Y claro, no se entiende ni resulta fácil de explicar que cuando vamos a discutir acerca de los valores más caros de nuestras sociedades, la libertad, la vida en primer lugar y la honra de las personas, la solución estatal a través del juez impone que éste no se involucre en los hechos ni produzca pruebas. Sin embargo, cuando vamos a discutir sobre la posesión de un vehículo, no solamente se va en la línea de querer que el juez pueda, sino que también que el juez deba intervenir en la producción de la prueba. Hay autores que han usado palabras bastante duras, pero muy gráficas, para tratar de explicar esto, porque realmente cuesta mucho entender. Entonces, mi propuesta, a partir del control de la constitucionalidad, es que el procesalismo, en definitiva, no siga evitando ponernos de acuerdo en qué entendemos por debido proceso. ¿Cómo puede ser que en un país el debido proceso lo entendamos de una determinada manera y en otro de otra? ¿No sería más lógico que todos los ciudadanos del mundo puedan tener el mismo sistema de enjuiciamiento en España, en Argentina, en Brasil, en Chile o donde sea? ¿Hay alguna diferencia entre unos seres humanos y otros que justifique estas aberrantes diferencias? Entonces, ¿la propuesta cuál es? Trabajemos para ver qué vamos a controlar constitucionalmente el concepto de debido proceso. ¿Y eso a partir de qué? A partir de los principios procesales, a partir de aquellas cosas que no pueden ser discutidas, aquellas cosas que no aceptan, sino solamente una posibilidad.
por eso que son principios. De allí se parte, es el principio que hay del cual partir para desarrollar las cosas. El desarrollo del procedimiento, la eficacia de este, en cuanto avance hacia un resultado final y definitivo a través de una sentencia, que no haya inmoralidad en el debate, por cierto, y fundamentalmente la igualdad de las partes que se manifiesta en toda su exactitud con el debido derecho a la audiencia previa y la imparcialidad de los jueces. Si esto se da, si este es nuestro objeto de conocimiento desde el punto de vista del control de constitucionalidad, debiera producirse por efecto natural teórico, no voy a decir que siempre absoluto, pero sí teórico, de que nada debiéramos controlar desde el punto de vista de la constitucionalidad, porque todos debiéramos entender exactamente lo mismo y aplicarlo de la misma manera. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi opinión respecto del mejor sistema, sí, pienso que un sistema difuso, regresivo o correctivo, de efecto particular para el caso concreto y con revisión de más de una instancia, es para mí el mejor sistema. Acepto que para otro pueda ser distinto, pero no cabe duda de que ese no es el problema. El problema es qué vamos a controlar constitucionalmente cuando se nos produzca el problema en el caso concreto y se afecte una determinada garantía constitucional y que todos, en definitiva, podamos entender exactamente lo mismo de por qué se ha producido esa situación. Por lo tanto, si vamos a hablar de prueba de oficio, si vamos a hablar de cargas dinámicas de la prueba, si vamos a hablar de sentencias anticipadas, si vamos a hablar de medidas autosatisfactivas, a mí me parece, con toda la nitidez intelectual, de que estamos cayendo y yendo en contra y de cabeza de lo que es un debido proceso constitucional. Y termino con una situación que es realmente alarmante en varios de nuestros países, incluido en Chile, porque se ha producido por fenómeno el interpretar el recurso de inaplicabilidad o inconstitucionalidad bajo el antiguo esquema de los recursos de casación, recursos rígidos, estrictos, con un examen de admisibilidad exhaustivo, muy riguroso y prácticamente imposible de superar. Si estamos hablando de garantías constitucionales, de control de la constitucionalidad, la lógica no nos indica que debiera ser exactamente en el sentido contrario. Si estamos hablando de las garantías que la Constitución ofrece y garantiza a los ciudadanos, nos debemos fijar en que el abogado citó mal o bien tal o cual artículo, o no señaló el fundamento que tenía en mente el juez y por lo tanto lo declaró inadmisible. Esos son los problemas reales que tenemos. Porque los jueces son jueces, son seres humanos, se pueden equivocar. Pero si a eso le sumamos requisitos contra natura respecto de garantías constitucionales por favor, quiere decir que el control constitucional per se es inconstitucional. La inadmisibilidad deberá ser realmente por vicios que hagan insostenible, incomprensible lo que se está pretendiendo o pidiendo. Pero este famoso requisito de que esté el recurso razonablemente fundado para ser interpretado como que prácticamente, si lo declaro admisible es porque lo debo acoger y no en su real y auténtico sentido, que nosotros, que tenga una razonabilidad y que esté fundado, punto. Lo compacta yo o no en el examen de admisibilidad, si no lo interpreto de manera amplia,
y hago un juego de palabras y le busco una interpretación X, siempre lo voy a encontrar alguna cosa para que no sea perfecto. No existe la obra humana perfecta. De modo tal que la segunda propuesta que hago es que miremos esto del control constitucional con la seriedad que merece. Y que ojalá las propuestas que puedan existir vayan en el sentido contrario. Esto es, que siendo lo más importante, existan los mecanismos procesales, los remedios procesales, habilitantes, fáciles, comprensibles, utilizables, que permitan que la garantía constitucional del debido proceso constitucional no sea una mera quimera. Muchas gracias. O segundo palestrante da manhã, Dr. Rogério Tucci, advogado, especialmente no Foro de São Paulo, Brasília, professor titular da Faculdade de Direito da USP. Desejo, inicialmente, acentuar minha satisfação de estar participando deste evento. Faço minha as palavras do ilustre palestrante que me precedeu para ressaltar e agradecer também a fidalguia da família Borges. Mais uma vez, eu venho na corredora Goiânia e me sinto realmente em casa. Eu quero também saudar os ilustres colegas estrangeiros na pessoa do professor Hugo Hoffler, que eu já conhecia de nome, e hoje tive o privilégio, então, de ouvir essa precisa palestra que convida a reflexão. Quero também cumprimentar os colegas brasileiros, na pessoa do ilustre ministro Castro Filho, mais uma vez também vem prestigiar os eventos que são feitos aqui em Goiânia. É uma presença marcante. Cumprimento e saúdo o prezado auditório e confesso que, pelo fato do tema ser extremamente aberto, ontem eu conversava com os colegas Osmar e Cássio, tentando não repetir aquilo que eles em seguida irão falar. E pensei em fazer uma crítica, aliás, vim preparado para fazer uma crítica a essa tendência que cada vez maior de objetivação, de reconhecer, então, no controle difuso, um caráter erga-omnes no que se refere às decisões com recurso extraordinário. Eu me coloco absolutamente contrário a essa tendência, que não encontra assento constitucional, mas vou deixar que eles, mais jovens, se preocupem com essas questões que realmente são importantes e, para não repetir aquilo que imagino que eles irão tocar, eu, por se tratar de um congresso de direito processual e com viés internacional, vou me permitir examinar uma peculiaridade do direito europeu contemporâneo em matéria de controle de constitucionalidade, talvez até para informar alguns dos participantes desse evento de novidades atinentes ao tema, que hoje trazem também preocupação e se prestam a um exame de comparação jurídica. Devo dizer que, com alguns colegas na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, temos estudado as recentes reformas do processo civil da Europa Ocidental. E, para esse exame, partimos de 3 marcos importantes na história do direito processual. Esses 3 marcos combinam, coincidem com 3 monumentos
processuais, monumentos legislativos processuais, de suma relevância. Em primeiro lugar, o Código de Processo Civil Napoleônico de 1806, em que o juiz se colocava como um mero espectador. A época que predominava em matéria processual era do laissez-faire das partes. Depois, um século praticamente, o Código de Processo Civil austríaco, que teve o seu grande idealizador, Franz Klein, e que já preconizava uma cooperação das partes com o juiz. Todos os protagonistas do processo que deveriam, pelo menos, ter em mente um denominador comum, qual seja uma finalidade social do processo civil. E um terceiro marco, em época bem recente, é o Código de Processo Civil inglês, de 1998, que entrou em vigor em 1999, e que traz uma peculiaridade na dicção case management. No Código de Processo Civil inglês, na verdade, o juiz se torna um gerente, gerencia o processo e, no início da demanda, para os nossos olhos, certamente traz enorme perplexidade, o juiz expede um questionário aos litigantes, um longo questionário, que deve, inicialmente, então, revelar as suas impressões sobre o processo. Qual é o tempo de expectativa? Quanto imagina que vai ganhar? E assim por diante. Se aquele procedimento é reputado, porque há 3 procedimentos no Código de Processo Civil inglês, se aquele procedimento é reputado interessante pelas partes, enfim. De tal sorte, esse novo modelo inglês introduzir modificações no sistema processual do Reino Unido, particularmente da Inglaterra, no país de Gales, e tem servido de exame, de análise para o jurista da Civil Law. Cada vez mais, como é sabido, o diálogo entre Civil Law e a Common Law tem se aproximado muito. É evidente que, reciprocamente, numa verdadeira via de mão dupla, o exame desses modelos, das experiências jurídicas diversificadas, assim como o estudo da história, a comparação jurídica traz elementos para o desenvolvimento de qualquer ciência jurídica, em particular da ciência processual. E um dado relevante no que toca ao tema desse painel é que, também como é sabido, a House of Lords é a Suprema Corte do Reino Unido. Historicamente sempre foi assim. E é o único país do mundo ocidental em que a Suprema Corte integra o parlamento. Os 11 lords da House of Lords são membros do parlamento. E com a inserção da Inglaterra, do Reino Unido na comunidade europeia, na União Europeia, evidentemente que esse dado tem sido alvo de, há mais de uma década, de acentuadas críticas. E aí, então, é que, a partir do ano que vem, pela primeira vez na história da Inglaterra, a House of Lords deixará de ser um órgão apêndice do parlamento. Inclusive, estão construindo um prédio em Londres, até nem fisicamente, quer dizer, ficar próxima ao parlamento. Dos 11 ministros, na verdade, 10 homens e uma mulher, a baronesa de Halifax foi pela primeira vez também na House of Lords, continuou se chamando House of Lords, e ela se chama Lorde, não Lady. Foi indicada uma mulher, a partir de 2004, então há lá uma ministra, uma Lorde, que usa certamente aquela cabeleireira, para ela fica mais até adequado do que os marcantes, usando aquela cabeleireira branca. E vai se chamar a partir
do ano que vem, Suprema Corte do Reino Unido. E um detalhe interessante é que a Inglaterra não tem Constituição. Então nunca houve uma preocupação de controle de constitucional, controle de constitucionalidade na Inglaterra. A partir do Código de Processo Civil, depois falam que o processualista não procura, vamos dizer, atrapalhar. Aliás, há um desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, que durante o julgamento que tinha acabado de fazer uma sustentação oral e arguído 3 ou 4 preliminares de nulidade, ele me comparou a um motoqueiro, que o processualista realmente é como um motoqueiro, dizia o desembargador relator, e atrapalha todo o trânsito processual, não é? E a partir do Código de Processo Civil inglês, a partir de 1999, e esse código adveio de um estudo profundo do Lord Woolf, em 2 relatórios importantes, fazendo um verdadeiro diagnóstico da justiça inglesa, traça algumas premissas que demonstravam como o processo inglês sempre foi complexo, caro e extremamente longo. Tudo isso resultante, então, das imposições da Comunidade Comum Europeia. Hoje, o fator da duração razoável do processo acaba impregnando todo o processo civil europeu, inclusive em países que jamais se preocuparam com essa questão, como a Grécia, a Polônia, porque no passado as sanções eram mais moral. Hoje as sanções são pecuniárias. Há tantos pedidos de indenização no Tribunal de Estrasburgo contra os países europeus que o Tribunal Constitucional de Estrasburgo já está demorando para julgar essas questões. Em 1999, portanto há 10 anos, houve a última reforma para aumentar o número de juízes que examinam numa sessão especializada em Estrasburgo essas demandas de jurisdicionados nos respectivos países europeus e em prol, então, de uma indenização condizente com o dano moral experimentado pela excessiva demora do processo. Dizia que a partir da introdução do Código de Processo Civil inglês, e é assim que o jurista inglês tem denominado de código mesmo, observou-se que o controle de legalidade do precedente judicial, que, portanto, só se na Inglaterra, diferentemente de outros países do Common Law que tem Constituição, como os Estados Unidos da América, o controle do precedente era e continua sendo feito no plano da legalidade. Todavia, com a assunção, a recepção pelo direito inglês da Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem, passa-se, portanto, na Inglaterra, a ter pelo menos um tratado recebido num nível, na hierarquia, vamos dizer, das fontes do direito, um nível constitucional. E a partir desse momento, de maneira processual, e a primeira vez que isso veio à discussão foi no caso do Pinochet, que a House of Lords teve que examinar sob a ótica das garantias constitucionais do processo. Tanto é que o julgamento foi, não sei se recorda, mas o julgamento teve que ser refeito, exatamente porque no controle, pela primeira vez na história da Inglaterra, um controle difuso, agora sim, da constitucionalidade, embora não esteja escrito em nenhum lugar, anulou-se o julgamento. Então é interessante se observar como interagem, né, os sistemas processuais numa recepção mútua. É muito interessante, mas todo cuidado é pouco. Eu lembro
E é o que está acontecendo com a objetivação do recurso extraordinário, porque, com todo o respeito, o que se pretende é introduzir, como se possível fosse, a experiência da Verwaltung Peixe Verde alemã aqui no Brasil. É sempre perigoso o transplante de institutos jurídicos. Aconteceu com a ação monitória. Ao invés do legislador se abeberar nas fontes do direito luso brasileiro e reintroduzir no Brasil a ação descendiária, num modelo que já saíra vitorioso no passado, não. Foi importado o procedimento monitório como se encontra hoje no Código de Processo Civil italiano. E aí se observa que a estrutura não se coaduna com o sistema processual brasileiro, porque numa contestação há, na verdade, oposição de embargos, aí uma série de repercussões na eficácia da decisão e da coisa julgada, enfim, não quero entrar nessa temática. Mas dizer que a Inglaterra hoje se abevera, então, na experiência dos países da Europa continental, para exercer o controle difuso, e agora há um caso lá também, sobre o contraditório. Um dos 3 procedimentos que o Código de Processo Civil inglês introduziu é um procedimento muito sério, que enseja o julgamento antecipado pelo comportamento do réu. Não um comportamento de inércia, não a rebeldia, mas um comportamento que, mais ou menos, o que tem aqui no artigo 273, quer dizer, que não oferece uma resistência adequada. Já se questiona isso perante o Tribunal de Estrasburgo, se um contraditório não estaria aí sendo postergado. Então, o controle é feito não em relação, propriamente, hoje ao precedente judicial. Eu continuo entendendo que o controle é de legalidade, mas é um controle de legalidade em relação às garantias processuais ditadas pela Convenção Europeia da Salvaguarda dos Direitos do Homem, em confronto com as novas regras de processo do direito inglês. É importante o estudo de comparação jurídica exatamente para trazer um enfoque, para fornecer um caminho seguro para o processualista dirimir os problemas. É evidente que em sociedades diferentes há uma exigência muito análoga no plano técnico-jurídico. Por isso que hoje, eu repito, o estudo da comparação jurídica é um método extremamente importante para o aperfeiçoamento das instituições processuais. Eu quero terminar agradecendo a atenção que os senhores dispensaram e ressaltar que nada mais oportuno do que esse verdadeiro cronômetro aqui na frente, que tem 1 metro quadrado, certamente, que chama a atenção. É mais discreto, assim mesmo, do que um que eu vi em Minas no ano passado, em que, como num ringue de boxe, entrava uma pessoa com um painel na mão, desse tamanho, faltam 5 minutos. Faltam 2 minutos. Esse, pelo menos, não chama atenção. E eu cumpro, como os da mesa podem ver, cumpro rigorosamente o meu texto. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do Dr. Zé Ricardo, Zé Rogério, desculpa, e convidamos o próximo palestrante, o Dr. Carlos Castiela Melo, tomar lugar. Bom dia a todos. Um verdadeiro privilégio estar aqui nesse 22º Encontro Pan-Americano de Direito Processual. Cumprimento entusiasticamente o Instituto Pan-Americano de Direito Processual, os orientadores do evento, estavam aqui os professores Marco Afonso Borges e professor Flávio Moraducci Borges. Agradeço fortemente o convite que me foi formulado e, se o professor Flávio está lá nos prestigiando, tinha sido convidado, tomei a liberdade de, com muita dor no coração, não aceitar o convite, mas tudo uma questão pessoal que se realizaria esta semana.
A minha filhinha nasceria essa semana de acordo com os exames pré-natais, e por isso eu falei, olha, eu não vou aceitar, mas não vou, porque eu vou ficar paparicando a minha filhinha mesmo, descaradamente. E depois, o fato é que a minha filhinha ouviu o papai dela falar de tutela antecipada, recurso, prematuridade, etc. Ela nasceu, graças a Deus, passa bem com saúde, assim como a minha esposa, mas aí, então, o convite foi reformulado novamente, com muita honra, prontamente aceitei, agora já como papai coruja da Ana Paula. Agora, uma coisa, a questão de ordem é que eu não tenho prazo intrínseco para falar, né? Já que esse negócio já começou e já falamos de 1 minuto e 15 segundos, sem dizer absolutamente nada de relevante. Cumprimento o Dr. João Batista Falando Filho, nosso presidente de mesa, cumprimento entusiasticamente também os palestrantes, o professor Oakley, o professor José Rogério Constituti e o professor Osmar Cortez, que nos honram aqui nesta manhã, trazendo as suas considerações sobre esse importante e imprescindível tema e, como mais ou menos havíamos conversado, cada um de nós escolheu naturalmente um pedaço desse vasto e importante tema do controle de constitucionalidade. Uma breve introdução de minha parte e minha principal preocupação, já que estamos no encontro do processo, trazer algumas observações quanto ao procedimento instituído no Código de Processo sobre o controle incidental da constitucionalidade. Tomo a liberdade de começar acentuando algo que me parece fundamental e que, de certa forma, está dentro da excelente e precisa palestra do professor Alfredo, a necessidade de um estudo do direito processual civil levar em conta, sempre, em qualquer momento, o direito constitucional. Poderíamos falar aqui de um devido processo constitucional, substancial e processual e formal. Aliás, nós, aqui falando de nós brasileiros, sempre damos muita importância ao devido processo legal no sentido de garantias processuais, mas nem sempre nós nos preocupamos em enfrentar a constitucionalidade das regras que, em última análise, motivam, porque regem os conflitos de interesse nos quais, ou pelos quais, o processo será resolvido. Então, é fundamental que nós entendamos e apliquemos em todos os nossos pensamentos a ideia de que o estudo do direito processual civil deve tomar conscientemente como ponto de partida a Constituição Federal. Não só no que diz respeito à estruturação do próprio processo, mas também a compreensão de que o juiz, no processo e pelo processo, essa é uma característica muito cara ao direito brasileiro, ao direito processual civil, penal, trabalhista brasileiro, a possibilidade, mais do que isso, o dever do juiz contrastar, caso a caso, a constitucionalidade de quaisquer regras jurídicas que lhe sejam submetidas. Sabemos todos que o direito brasileiro compreende bastante bem e de forma muito ampla, muito generosa, os dois sistemas de controle de constitucionalidade. Não só o controle concentrado e abstrato, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, atribuição de descumprimento fundamental, que, bem compreendidos, esgotam todas as possibilidades de controle concentrado e abstrato, e ao lado, tradicionalmente, a esse controle, o chamado controle difuso e concreto, que é aquele justamente feito pelo juiz do caso concreto, à luz das vicissitudes do caso concreto, seja pelo juiz da primeira instância, seja no âmbito dos tribunais, ou por competência originária, ou por competência recursal, independentemente do recurso, é até mesmo, e por mais paradoxal que possa parecer, inclusive pelos tribunais superiores. É um grande problema do direito brasileiro, que fundamentalmente encontra dois tribunais superiores, um de direito constitucional e um de direito infraconstitucional, mas o STJ, o nosso tribunal, para a última palavra do direito infraconstitucional, como bom tribunal, também pode e deve exercer o controle incidental da inconstitucionalidade de acordo com o modelo constitucional e de acordo com as regras procedimentais a respeito que estão no Código de Processo Civil. Antes de entrar propriamente na discussão desse método de controle do incidental, eu trago alguns exemplos
apenas para ilustrar a importância do nosso tema e que nós, como estamos habituados a lidar com o Código de Processo Civil e nos limitarmos ao estudar processo civil, a lermos e compreendermos o Código de Processo, em geral, certas questões de controle de constitucionalidade passam ao nosso lado. Então, é importante que a toda hora os constitucionalistas nos ensinam, e aí compete aos processualistas aplicarmos as lições dos constitucionalistas, neo ou não neoconstitucionalistas, isso como importa, né? Compete a nós aplicarmos essas lições o processo de filtragem constitucional, ou seja, constatar caso a caso a constitucionalidade naquelas regras jurídicas. Apenas alguns exemplos, e eventualmente teremos tempo e oportunidade para debater estes exemplos e formular outros. Primeiro, é possível que a lei brasileira é constitucional no dispositivo do parágrafo único do artigo 527 do Código de Processo Civil, aquele que diz que o agravo de instrumento poderá ser convertido em agravo retido e desta decisão não cabe recurso, ou pelo menos não cabe nenhuma medida de controle adequadamente suficiente para reverter a decisão monocrática? E a mesma coisa, é constitucional não haver um recurso apto o suficiente, adequado o suficiente para contratar a decisão monocrática do relator que nega o pedido de efeito extensivo para o agravo? É interessante que a resposta que a jurisprudência, inclusive do STJ, tem dado a essa questão, é que o parágrafo único não podia restringir o direito ao recurso e, portanto, cabe mandado de segurança contra ato judicial. É interessante verificar que o STJ não diz que é inconstitucional, mas o fundamento empregado, inclusive pela Corte Especial, por maioria do STJ, é muito similar à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Tanto que há algo de errado no dispositivo, tanto restringe que cabe mandado de segurança contra ato judicial, verdadeiro sucedente constitucional. Isso aqui certamente há muita discussão, mas isso é um controle incidental de constitucionalidade. É um dispositivo que gera dúvidas, vamos verificar como adaptá-lo, como adequá-lo à ordem constitucional. Outro exemplo, está lá na Corte Especial da STJ, em várias declarações com efeitos modificativos. Precisa abrir as contratações? O embargado tem direito a contrarrazoar os embargos quando há, pelo menos, suspeita de efeitos modificativos ou infringentes. Evidentemente, por exemplo, embargos de declaração não servem para reformar a decisão, mas, como consequência do julgamento, pode haver a reforma. O juiz supre a omissão e, ao suprir, profere uma nova decisão incompatível com a anterior. Portanto, é o caso de apelo contraditório, o devido processo legal. Imporiam isso, ou não, o código não fala, mas basta o código não falar. Outros exemplos polêmicos, artigos 741, parágrafo 1º e 7475L. Lá do Código, o 741, parágrafo único, desculpem, e o parágrafo 1º do 475L, os famosos embargos da execução e a impugnação que promovem a declaração de inexigibilidade do título diante da declaração superveniente de inconstitucionalidade da regra que dá sustento ao título. É constitucional a regra? Antes era por medida provisória, agora é por lei, mas substancialmente é constitucional a regra. Há uma DIN do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pendente e parada no Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão. O polêmico artigo 285-A do Código de Processo Civil, aquele que permite ao magistrado indeferir liminarmente a questão inicial, porque já julgou um caso similar antes daquele. Polêmico por quê? Metade da doutrina diz que ele é odiosamente inconstitucional e a outra metade da doutrina festeja o dispositivo. Objetivamente, há também aqui uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Federal da Ordem, esperando o julgamento do Supremo. Então a questão é polêmica. Até porque o irmãozinho do 285-A, o 296, que é um dispositivo suspeito da primeira onda de reforma do Código, de 94, aquele que dispensa a citação do réu para acompanhar a apelação interposta da sentença de rejeição liminar do processo, a lei dispensa, em nome de uma celeridade processual, chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo deu uma interpretação conforme ao 296, para dizer que, olha, se não citar,
Isto significa que, acolhido o recurso, iniciado o processo, o réu poderá alegar em sua defesa e sua contestação as mesmas preliminares que outrora levaram o juiz a rejeitar o pedido. Porque, senão, violaria a ampla defesa contraditória. Evidentemente, podemos concordar, podemos discordar, mas apenas para mostrar que o controle incidental da inconstitucionalidade existe e pode suspeita em dispositivos que nós aplicamos diariamente. E apenas para acabar essa pequena ilustração, e aí, então, um pouquinho do controle incidental propriamente dito, a nova lei do mandado de segurança, que fez de nova, desculpem, de nova só tem um nome. Essa é a grande verdade, que ela restringe conquistas históricas e desastrosas de limitação ao poder, ao direito do particular contra o Estado. Tem dispositivos lá que outrora eram atrelados à ditadura militar no Brasil, mas agora não tem como atrelar isso aqui à ditadura militar. Tem como atrelar um governo livre, democrático. Mas diz, servidor público é jurisdicionado de segunda classe. Contribuinte é jurisdicionado de segunda classe. Desembaraço aduaneiro é situação de segunda classe, porque historicamente houve abusos. Como é que o governo atual lida com abusos? Proibindo, genericamente, liminares. Eu me pergunto, é constitucional uma lei vedar liminar ainda mais no mandado de segurança? Em termos pan-americanos e nos amparos, em termos europeus, nas inibitórias ou em coisas do tipo, mesmo nos amparos da Espanha, só tem mandado de segurança brasileiro pode restringir só porque é contra o Estado brasileiro? São questões que incidentalmente serão, se a lei já está em vigor, aplicando-se aos processos em curso, serem analisados por juiz. Agora, como é que o juiz, o que nos preocupa aqui, no controle incidental no Brasil, pode e deve analisar a constitucionalidade e aplicar essa chamada filtragem constitucional? O juiz da primeira instância pode, de acordo com a sua consciência, e fundamentadamente, sempre de forma fundamentada, afastar uma lei que ele reputa inconstitucional, ou dar a ela a interpretação conforme, ou usar até mesmo a expressão do artigo 27 da Lei de Ação Direta, declarar a nulidade parcial sem redução de texto. Ou seja, ele fala, essa interpretação, além daquela, são constitucionais. Eu não vejo constitucionalidade. De acordo com a sua consciência, como tudo no que diz respeito à história, à tradição do direito processual civil, genuinamente aqui brasileiro. A nossa primeira instância no processo civil é monocrática. O juiz pensa, decide, de acordo com a sua consciência, e fundamenta. Fundamentação essa que também é a exigência expressa, implícita, constitucional. República e 93, inciso 9, dizem claramente que temos que motivar. No plano dos tribunais, sejam os tribunais da Justiça Estadual, sejam os tribunais da Justiça Federal, os de Justiça dos Estados e os regionais federais, portanto, seja no que diz respeito ao processo civil, no âmbito do STJ e do STF, existe uma peculiaridade na Constituição brasileira. Poderia não ter, mas temos. É a chamada regra, ou cláusula de reserva de plenário. Eu me refiro aqui ao artigo 97 da Constituição Federal. Bastante esquecido, aliás, como eu queria mostrar em seguida, que diz que o controle incidental da constitucionalidade no âmbito dos tribunais depende da manifestação do plenário do tribunal, ou desde que haja delegação deste, do plenário, pelo órgão especial. E onde, evidentemente, houver este órgão especial, na maioria dos tribunais, com mais de 25 membros, encontraremos esses órgãos especiais, ou cortes especiais, como a STJ a denomina exatamente. Então, em suma, o controle difuso de constitucionalidade dos tribunais não é feito apenas de acordo com a consciência dos magistrados que foram sorteados, escolhidos para julgar aquele caso. Isso existe. E aí temos que conjugar a Constituição com os artigos 480, 481 e 482 do nosso Código de Processo Civil, para dizer que, na sessão da Câmara ou da Turma, diante da suspeita de inconstitucionalidade da regra, o julgamento é suspenso
a questão constitucional é destacada para o plenário ou órgão especial, a tese sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade é aprovada, é julgada, aquele julgamento vinculará o caso concreto, mas a própria Câmara ou turma aplicará aquele precedente, aquela diretriz, aquele julgamento para o caso concreto. Do caso concreto, caberão eventuais outros recursos. Para fins bem práticos, se os senhores me permitem, para que se admita amanhã um recurso extraordinário desse acórdão, é necessário que o acórdão da questão constitucional esteja nos autos para viabilizar o controle pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade daquela regra e tudo mais. A súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que toma como ponto de partida alguns julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, insiste na ideia de que o artigo 97, portanto a cláusula de reserva de plenário, deve ser observada, mesmo quando não é formalmente no discurso jurídico a declaração de inconstitucionalidade, mas apenas e tão somente a não aplicação de uma lei por suspeita de inconstitucionalidade. Aqui é uma questão interessante. Vários julgados do STJ foram anulados pelo Supremo e ainda vão ser anulados porque se reputou inconstitucional uma regra, embora com outras palavras, deixando de aplicá-la, aplicando outra em seu lugar, e há um indício de procedimento, erro em procedimento ser detectado. Então, se alguém com o número 10, a importância e o número de casos concretos no que isso incide, este problema incide, ao meu ver, ilustra bastante bem a importância do assunto. O que eu destaco em termos do próprio controle? 2. Durante a discussão sobre a constitucionalidade ou não da regra, ou seja, quando a questão é destacada para o plenário ou órgão especial, há a possibilidade da intervenção dos chamados amicus curiae. Esses terceiros enigmáticos, esses terceiros intervenientes que ingressam no processo ou por iniciativa própria ou por provocação dos magistrados para opinar, para levar o lobby legislativo para o ambiente judiciário. Quando eu digo lobby legislativo, não digo coisa feia. Eu digo coisa bonita, coisa legítima, típica de uma democracia. O que se faz em nome de lobby de liderança, aí não é direito processual, é direito penal internacional, isso é outra coisa. Mas a lobby, no sentido de pressão da sociedade civil organizada, pressão política, o próprio governo não quer essa lei, quer aquela, me preocupo com isso, me preocupo com isso, é absolutamente legítimo numa democracia. Agora, do mesmo modo que existe esse lobby legítimo no ambiente da produção da lei, nada mais coerente. Num Estado democrático de direito, em virtude de um devido processo constitucional, que isso seja levado ao ambiente judiciário, que, em última palavra, tem palavra final sobre a manutenção ou não daquela lei. Então, a lei é bastante clara quanto a isso, e a gente vê que no âmbito do Supremo, com certeza, mas também no âmbito dos Estados, e mesmo dos incidentes de inconstitucionalidade, tem que aproveitar bastante bem as associações, sindicatos, autarquias, entrando no processo para opinar. Uma outra questão que eu destaco está lá no parágrafo 1 do 481, que é a opção que a lei dá de dispensa da criação desse incidente. Ou seja, a questão de lá no parágrafo não será levada a esse destaque da constitucionalidade, não será levada ao plenário ou órgão especial quando houver prévia manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Tem que ser no plenário, e aí o Supremo, para declarar a inconstitucionalidade, tem que ser no plenário, porque ele está sujeito ao artigo 97 também. Ou quando houver prévia declaração de inconstitucionalidade do próprio tribunal. Evidentemente, aqui nós temos uma questão de economia processual. Agora, em termos de economia processual, vale tudo? Vale atropelar o artigo 97? Mas, havendo uma decisão prévia do Supremo, sem efeitos vinculantes, essa decisão já vinculará necessariamente os demais tribunais? E aí a crítica que o professor José Moisés Cruz Tucci fez, e que particularmente tem a minha adesão. Objetivação do recurso extraordinário depende, pelo menos, de dois fatores: mudança na Constituição e mudança cultural. Nós ainda não nos habituamos, porque não é essa a nossa tradição, a curvar o mundo.
diante de qualquer e toda decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fica aí nós, a objetivação não é necessariamente uma tendência unívoca, clara, sem maiores polêmicas, mas esse é um assunto que eu não sei por ouvir do professor Osmar. Então, para concluir, será que a dispensa do controle de funcionalidade é tão simpática ao sistema que ela agiliza? Não há dúvidas, mas qual é o preço da razoável duração do processo, quando pode haver o comprometimento, pode haver a violação de outras regras ou princípios funcionais. E para concluir, uma vez que meu tempozinho se foi, não sei que realmente haja outros tempos, mais dois, mas não. Então, vamos para concluir. Qual é a importância do controle da constitucionalidade ser discutida pelo processualista num encontro de processualistas? Talvez a maior importância aqui seja que o processualista tenha que ter consciência que, sem um controle efetivo da constitucionalidade, mesmo no ambiente difuso, não só procedimental, processual, mas também substancial, não há, em última análise, condições de se aplicar e de se observar a tão propalada força normativa da Constituição. É pouco importante, eu diria, ou pouco mais do que retórico, afirmar e reafirmar com exatidão a importância da força normativa da Constituição, sem que o nosso judiciário, em todos os seus níveis e de acordo com as regras derivadas dos princípios derivados da própria Constituição Federal, possa colocar à prova, no caso a caso, essa força normativa. Porque, em última análise, sejamos monistas ou dualistas, realistas, escandinavos, norte-americanos ou não, em última análise, a Constituição é o que o Judiciário diz que é. A constitucionalidade das normas depende sempre, num sistema como o nosso, da palavra do Judiciário. Que ela seja dada e seja dada de acordo com o devido processo constitucional. Muito obrigado pela sua atenção. Agradecemos as palavras do Carlos Campião Bueno e temos como próximo palestrante o Dr. Osmar Mendes Paixão Puig. Dr. Osmar é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, membro do Supra-Direito Processual e advogado na capital federal. Estou à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez de forma pública esse honroso convite de poder estar aqui na pessoa dos professores Flávio e Marcos Afonso Borges. É uma honra muito grande e agradeço especialmente aos professores José Rogério e Cássio, que fizeram o possível e o impossível para tornar atraente a minha palestra, né? Então, na verdade, anunciaram, olha, o Osmar vai falar disso. Então, eu agradeço aí, sensibilizado e antecipo aos senhores que não serei não me estenderei tanto no tempo, justamente até para não me tornar cansativo. O que, logo que me foi feito o convite, eu me pus a pensar no que poderia ser interessante e atual que ligasse o controle de funcionalidade com um processo, em especial o processo civil. E me veio à cabeça uma questão que tem de fato me incomodado, que eu acho que é uma das grandes questões a serem debatidas hoje, que é o da objetivação do processo. E objetivação essa do processo que faz com que o processo civil, em especial, ele perca um pouco a marca, aquela da disposição. E isso, por mais que o processo civil esteja ganhando e tendo isso há muito tempo, o caráter público ressaltado, é fato que se pode, pelo menos em tese, dispor em certa medida do processo. Eu posso escolher se eu mesmo ação ou não, eu posso escolher o meu pedido, eu posso escolher os fundamentos da minha ação, eu posso escolher se recorro, se desisto do recurso, ou se desisto do recurso não, porque um dos temas que eu pretendo aqui trazer aos senhores é justamente a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que proíbe
a parte de desistir de determinados recursos. Né? Então, que mostra mais uma vez essa objetivação. Eu posso escolher os efeitos que eu quero que o meu recurso seja recebido, enfim. Existe ainda essa marca clássica desse poder de dispor de certa medida do processo. Mas isso tem mudado. Isso tem mudado principalmente pelas mãos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que tem dado um caráter cada vez mais objetivo ao processo, né, preferindo aquele subjetivismo que está por trás principalmente dos recursos, né, e nós não podemos esquecer que mesmo os recursos de natureza extraordinária, eles têm por trás, né, um interesse subjetivo de quem recorre. Né? Então, nós observamos num contexto geral nos tribunais superiores, que procedimentos tipicamente subjetivos estão ganhando contornos objetivos, dentro e fora do controle de constitucionalidade, se assemelhando muito ao controle concentrado de constitucionalidade. E eu gostaria de trazer aqui para os senhores 3 exemplos dentro do controle e 3 exemplos fora do controle, esperando aí colaborar para as reflexões. O primeiro exemplo é o entendimento que o Supremo está anunciando, e pela votação tudo indica que será de fato admitido, que é autorizar o cabimento de reclamação contra decisão proferida em processo subjetivo, no caso do habeas corpus. É a decisão que está sendo tomada nos autos da reclamação 4335, relator ministro Gilmar Mendes, onde o Supremo Tribunal Federal está admitindo que quem não foi parte no processo originário ingresse com a reclamação pelo descumprimento da decisão tomada naquele habeas corpus, como se aquela decisão tomada e em um controle incidental de constitucionalidade no habeas corpus, ela se estendesse para todos, sabendo que não foi parte do processo, atribuindo aí uma eficácia extra-hominem à decisão no habeas corpus, como se a decisão tomada no controle difuso de constitucionalidade no processo originário, ela fosse ou se equiparasse à decisão tomada nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade. Um outro exemplo, também de questão, também que está sendo decidido nos autos dessa mesma reclamação 4335. É sobre a necessidade ou não de suspensão da lei pelo Senado Federal, nos termos do artigo 5210 da Constituição Federal, quando a inconstitucionalidade ela for declarada incidentalmente em controle difuso. O Supremo Tribunal Federal tem prevalecido os votos nesse sentido, que está entendendo que é desnecessária essa comunicação para que se atribua eficácia extra-hominem à decisão tomada no controle difuso. Ou seja, os dois sistemas, difuso e concentrado, começam a se assemelhar. Né? Ou seja, a comunicação ao Senado ela seria absolutamente dispensável. Ela deverá existir apenas para fins de publicidade. Uma vez decidido em autos de recurso extraordinário, por exemplo, no controle difuso, que determinada norma é inconstitucional, estão fora os limites daquele processo, daí esse termo objetivação, a eficácia que será produzida. Então, quem não foi parte naquele processo sofrerá, como se fosse o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos da declaração tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E um terceiro exemplo, o da modulação dos efeitos em recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal já vem, desde o julgamento do recurso extraordinário 197, ele já vem autorizando, em autos de recurso extraordinário, apesar de não termos legislação específica sobre o assunto, como temos no controle concentrado, a modulação dos efeitos de recurso extraordinário dentro daquela relação. Ou seja, não estou julgando uma ação direta de constitucionalidade, não estou julgando uma ADC, não estou julgando uma DPF, mas julgando um recurso extraordinário, por razões de segurança, o Supremo justifica, ele pode modular os efeitos do recurso extraordinário. Ele pode dizer que aquela decisão será ex nunc ou ex tunc. O que não existe previsão legislativa para tanto. Existe para o controle concentrado, não existe para o controle difuso de constitucionalidade. Então, com esses 3 exemplos,
né, eu gostaria de que ficasse essa dentro do controle de constitucionalidade para a reflexão dos senhores, essa questão. O que deveria, né, ser, já que no Brasil nós adotamos esse sistema híbrido, né, o controle concentrado e o controle difuso, né, o que deveria ser claramente, né, em razão da solução legislativa, dois sistemas, hoje em dia tudo indica que essa aproximação, né, em breve feita pela jurisprudência, e não é uma aproximação como se comenta em direito comparado, né, dos dois sistemas, principalmente em razão da aproximação civil e common law, não, é uma aproximação feita pela jurisprudência que tem cada vez mais equiparado o controle difuso de constitucionalidade, que chega à apreciação dos tribunais incidentalmente pelas mãos das partes, né, porque no fundo existe ali uma lide, uma questão relacionada às partes a ser julgadas, isso cada vez mais está ficando semelhante a um controle concentrado de constitucionalidade, fugindo das mãos de quem optou por entrar com a ação, de quem optou por recorrer, né, a decisão sobre efeitos, sobre eficácia e tudo mais. Então, esses três exemplos: cabimento de reclamação contra a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade, a desnecessidade de comunicação ao Senado Federal para que seja atribuída a eficácia legal, e a modulação dos efeitos em recurso extraordinário, mostram de forma clara, me parece, que tem havido uma certa confusão entre as duas formas, se tornando aí o controle difuso, né, que é tomado incidentalmente, e, portanto, tem esse caráter subjetivo, a implícito, ele está se tornando, sim, cada vez mais objetivo. Mas o que mais eu acho que é interessante e que mostra realmente uma mudança brusca de paradigma é a objetivação do processo que tem acontecido principalmente no procedimento recursal, fora do controle de constitucionalidade, ganhando aí os recursos de natureza extraordinária com contornos cada vez mais objetivos, como se fossem aí ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, a primeira questão que eu gostaria de trazer para os senhores foi uma recente decisão tomada ainda esse ano, no primeiro semestre, pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial da STJ, que dizem que não pode a parte desistir de um recurso que esteja afetado ao rito do recurso repetitivo, né? Essa decisão foi tomada nos autos, como questão de ordem pela Corte Especial, nos autos do REP 1063-343, 1063-343. Ou seja, a opção que a parte tem para o recurso, o que é uma faculdade, né? Quem é derrotado pode optar por recorrer ou não. Da mesma forma que pode optar por recorrer ou não, pode optar por desistir do recurso. Então, em determinado momento, eu não quero mais que aquele meu recurso seja julgado. Por uma razão pessoal qualquer, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que uma